né, tirar dúvida. E gostaria dos grupos que mandasse um PDF da apresentação para mim, tá? Pode ser uns 10 minutos antes da gente começar a aula, né? Uma meia hora, vai, melhor. Uma meia hora antes de começar a aula, né? Para ter esse material guardado, então, por questão de apresentar, tá? Para a Unisal, então, que vocês, então, fizeram essa avaliação, ok? Isso, pode ser por e-mail. Pode ser por e-mail ou... Acho que por e-mail é mais fácil, né? Se vocês quiserem também eu posso fazer depois eu coloco um fórum lá para vocês subirem um arquivo também. Daí eu faço dos dois jeitos e vocês verem qual que é mais fácil para vocês, ok? Então, hoje a gente já está chegando na reta final, então, da nossa disciplina, funções corticais superiores, né, e desenvolvimento do sistema nervoso. Então, a gente viu bastante do sistema nervoso, né, e a gente vai, então, é fundamental, né, a gente viu o quão fundamental que vimos em alguns artigos, o quão é necessário, então, ter esse vocabulário das neurociências, ter esses conceitos muito bem estabelecidos, né? Porque quando forem discutir casos na prática clínica mesmo, ou até mesmo numa equipe, ou ler artigos da área, vocês veem que tem um vocabulário extenso, né? Conceitos muito bem delimitados, eles estão ali muito e o pessoal vai jogando os conceitos, né? Então é importante a gente ter essa base, a base da neurociência mesmo, que a equipe de saúde, a equipe multidisciplinar vai acabar usando esses conceitos para facilitar mais a conversação, tá? Daí hoje, a gente ficou bastante, né? Os artigos que vocês já estão trabalhando, vocês vão apresentar na quarta-feira, então vocês já entraram bastante em contato com essa relação, né? Do córtex, esse desenvolvimento do córtex, né? Essa parte mais, vamos dizer assim, superior, né? Que esse superior, assim, a gente tem que colocar um pouquinho entre aspas para não dar margem a outras interpretações, né, como se fosse o homem um ser suprassumo, não, nada disso, tá, mas superiores em nível de complexidade de comportamento, tá, então a gente tem que tomar essas devidas precauções aí, tá, porque quando a gente vai começar a relacionar, igual a gente vai fazer hoje, com a parte histórico-cultural, então, esse superior ele vai ter o seu conceito bem estabelecido, então, tá? Então, vou projetar aqui no slide, que já está lá na plataforma, ok? Todo mundo está vendo bem os slides? Sim. Sim, obrigado. Então vamos começar aqui. Então, a aula não é tão, né, não está tanto extensa, né, não é tão pesada, vamos dizer assim, igual aquelas outras aulas nossas, de neuroanatomia, de neurofisiologia, e eu coloquei bastante vídeo para a gente analisando, tá? Então, daí eu precisava um pouquinho mais de interlocução com vocês hoje, porque eu acho que na última aula a gente fez, né, bem assim, acho que fluiu bastante as nossas discussões, a gente analisa, então, os vídeos, vai ter vários vídeos curtos durante a aula, né, que para explorar bastante esse recurso visual mesmo, por conta desses conceitos que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então, depois eu vou pedir só uma ajuda para vocês, porque daí eu vou ter que ficar trocando entre o meu fone e a caixa de som aqui do computador, para ver se vocês estão ouvindo bem, mas o primeiro vídeo a gente já estabelece esse padrão. Então, a aula de hoje, então, funções
funções corticais superiores, tá? Então, está aqui meu e-mail, aqui o meu Instagram, para quem ainda não está seguindo, né, ou precisa do e-mail para alguma dúvida, alguma coisa. Essa ficha, então, desse currículo. Então, hoje nós veremos, então, as funções corticais, né, as funções corticais superiores, desenvolvimento humano, né, eu fiz essa separação, a gente vai ver o porquê que vamos dar uma olhada nesse desenvolvimento humano, e as características do córtex no desenvolvimento, então, tá? As funções corticais, então, a gente vai explorar a abordagem histórico-cultural, histórico-social e as 3 unidades de Lúria. O desenvolvimento humano, a gente vai ver o que é esse desenvolvimento humano, então, e essas características do córtex, vamos nesses 2 assuntos aqui, plasticidade cerebral e neurônios espelhos, ok? Então, os objetivos, então, vamos, então, conhecer as 3 unidades de Lúria, conhecer sobre a plasticidade cerebral e conhecer sobre os neurônios espelho, ok? Quanto às funções corticais superiores, aqui a gente já começa nesse título aqui, né? O título da disciplina são funções corticais superiores, por conta, né, dessa relação mais neurobiológica. Mas quando a gente vai pegar o Lúria, nós vamos ver as funções psicológicas superiores. Mas o Lúria, ele faz o correlato neuroanatômico também, né? Ele estudou essa relação entre a biologia e o comportamento, né? No entanto, que ele é um dos pais da neuropsicologia moderna, ok? Então, aqui, essas funções corticais superiores, eu gosto até de colocar uma barrinha aqui, funções corticais psicológicas superiores, tá? Por quê? Quando a gente fala de funções psicológicas superiores, daí eu vou falar, ok, tá, aí eu posso dizer que são superiores, são mais complexas, estão mais relacionadas, então, com desenvolvimento, né? No caso psicológico, a gente, então, está delimitando o Homo sapiens, o ser humano. Agora, quando eu falo de funções corticais, eu vou ter que falar, então, que eu estou falando, né? Vou ter que dizer que, ó, aqui a gente vai dizer sobre o Homo sapiens e não sobre outra espécie, porque senão vai ficar aquela ideia de funções corticais superiores como do homem é superior aos outros animais. E a gente viu, por exemplo, com aquela a teoria do Macmillan, né, do cérebro trino, não faz sentido mais hoje, né, que o Macmillan vai trazer que o córtex, né, o neocórtex seria como a parte mais sublime, então, dos animais, e quem que tem isso daí são os grandes primatas, especialmente o homem, que os répteis e demais animais não teriam isso, que hoje a gente tem diversas informações que não condiz com a realidade, com o achado científico, porque, por exemplo, um réptil ou uma ave, um peixe, eles têm um comportamento, muitos desses animais têm comportamentos complexos, né, bastante complexos, e resolvem de maneira relativamente criativa, né, tem uma criatividade, então, para resolver alguns problemas ambientais, né, do que está sendo posto, ok? Então, a gente só tem que tomar esse cuidado, então. Como a gente estava vendo, então, lá com o Descartes, né, a gente mudou, lembra quando nós falamos que nós mudamos, então, o nosso jeito de pensar sobre o cérebro, trazendo, então, essa relação aqui que o Antônio Damasio vai trazer dessa brincadeirinha aqui com o Descartes, né, o erro de Descartes, que hoje, o Descartes, lá em 1600, e Guaraná com rolha, falou, penso, logo existo. E hoje, com a nossa informação, a gente ia falar, tem um encéfalo, logo penso. Então, a gente vai colocar esse substrato biológico como uma base aí para a gente estabelecer, então, a nossa... como que a gente compreende o homem, né, o ser humano e as faculdades mentais. Mas o Descartes também foi um que ele escreveu junto, né, com seus
achados, né, não é só da filosofia, mas também da anatomia, em relação da glândula pineal, que a glândula pineal, então, ela faria a relação né, a matéria extensa com a matéria a matéria, né? Então seria o corpo extenso e o corpo vivo, material, né? Então aqui já é um rudimento de uma neuropsicologia, porque há um correlato neuroanatômico que está fazendo uma correlação, então, né, com o comportamento em algum momento aí, tá? Se a gente pensar que mente, no caso ele está falando do espírito, etc., então essa relação mais voltada com o comportamento, mas que isso tudo está sendo correlacionado com o substrato biológico. Aí nós vimos também, né, esses mapas, tanto do córtex sensório-motor, quanto somatosensorial, quanto do córtex motor, do Penfield, né? A gente viu esses homúnculos de Penfield, né? Esse mapeamento que o Penfield fez desses dois giros aqui. Então, o somatosensório, que é o pré-central, né? E o motor, aliás, o somatosensório, que é o pós-central, e o motor, que é o pré-central, ok? E isso foi desenvolvendo, então, essas relações anatomoclínicas, então, com também o Wernicke e com o Broca, né, com as áreas, então, da compreensão da linguagem e da produção da linguagem, então, respectivamente. Ok? Então, só para trazer um exemplo, para a gente fazer essa recapitulação, então, pegando Descartes, Penfield, Wernicke e Broca, então, esse desenvolvimento ao longo da história, então, desse olhar para o substrato biológico né, e a sua relação, então, com o comportamento, ok? Então, daí a gente vem aqui e o Luria ele vai continuar esses estudos, então, e vai começar a sistematizar bastante coisa, tá? E pegando aqui do livro Fundamentos de Neuropsicologia, escrito, né, no caso, foi publicado por ele, né, do Luria, em 81, lá tem uma parte interessante que eu gostaria de ressaltar, o seguinte, ele vai dizer, uma contribuição substancial, então, para o sucesso na solução desses problemas, que problemas são aqui, então, no caso? Formas altamente complexas de comportamentos não perturbadas em caso de lesões locais no cérebro, então está falando das lesões, então, no cérebro, tá? Foi dada pela criação da neuropsicologia, um ramo novo da ciência, cujo objetivo específico e peculiar é a investigação do papel dos sistemas cerebrais individuais em formas complexas de atividade mental. Então, aqui só para dar um argumento, então, para a gente fundamentar mais, então, essa necessidade que a gente precisa estudar neurociência e precisa da neuroanatomia, da neurofisiologia, né, da neurociência como um todo, porque a neuropsicologia, ela é baseada, fundada, então, dessa relação, né, do biológico e o comportamento, ok? E o Loura vai trazer essa ideia, então, e a gente tem que ter isso como princípio básico, então, das atividades profissionais, ok? O Luria, então, né, ele vai trazer as unidades funcionais. Quais são? Então, essa primeira unidade funcional, que seria a unidade sono-vigília, que é relacionada com um tronco cefálico, né, e também com o SARA, né, que ele vai passar também pelo diencéfalo, que é o sistema ascendente reticular, ativador. Tá? Que é onde que tem, lembra que a gente viu que tinha a noradrenalina, né, que tinha todas aquelas vias que eram inundadas todo o cérebro. É isso, então, que vai dar atenção, vai despertar, então, vai nos despertar, ou seja, é bem relacionado com o básico. Qual que é a primeira unidade funcional? É a parte de controle, então, de todas as nossas relações vegetativas, bem básicas mesmo para a sobrevivência. Aí tem a segunda unidade funcional, que é o processamento sensorial, tá? E armazenamento de informações e de uma de regulação.
tá? Aqui quem que está envolvido? O córtex occipital, o temporal, aqui coloquei temporal, tá? Mas é córtex occipital, temporal e o parietal aqui, tá? Não é temporal, é parietal, tá? Desculpa. Essa relação, então, ele já está para armazenamento de informação e um processamento sensorial. Então, a gente ainda tem, porque armazenar a informação, a memória, ela não é tão, vamos dizer assim, sublime, assim, como se fosse a coisa mais, vamos dizer, nova dentro da evolução, né? Se os animais não tiverem memória, se um réptil, um peixe não tiver memória, ele nunca vai sair daquele ponto. Ou seja, é um sistema, inclusive, de sobrevivência do animal, porque ele vai aprender, né? Por exemplo, uma ave, as aves, elas aprendem a voar, elas não nascem apenas e saem voando, elas têm um passo de aprendizado. Aprendizado sem memória não tem como aprendizado sem memória. Tá? E aí a gente não está entrando, né, não vamos descrever todos os tipos de memória, né, então aqui estou falando memória de um geral, pode ser a procedimental, a explícita, a implícita, de um termo geral, tá, mas sem isso não há aprendizado, se não há aprendizado, não tem como então sobreviver a diversas coisas, ok? E isso não é uma faculdade só humana, não é uma faculdade só dos grandes primatas, isso é encontrado em todos os animais vai ter essas faculdades aqui, tá? De caso, faculdades, estou falando da memória, então, por conta da sobrevivência, ok? E esse processamento sensorial é essa conversão, então, que a gente tem a percepção visual, auditiva, né? Que vai entrar, vocês imaginam que a gente passa por todo um processo de transdução de uma informação física, que é a luz, as ondas mecânicas do som, o tato por meio de vibração, o tato por meio de temperatura, tá? Então, todos esses estímulos físicos do meio ambiente, para cada estímulo físico, a gente tem um receptor específico que capta especificamente, né, o cheiro também, né, que é químico, capta especificamente essas relações físicas e químicas do meio ambiente. Aí vai fazer uma transdução para um evento elétrico, né, que esse evento elétrico, então, vai acender desses receptores, pode ser, né, um receptor visual, então, que está lá no olho, ou as células que estão no nosso ouvido, ou os outros receptores que estão espalhados pelo nosso corpo, e isso vai, por uma informação elétrica, acender o sistema nervoso central. Nesse sistema nervoso central, vai ter que converter essa informação, então, né, que só veio, está transduzida, vai ter que ser traduzida para o cérebro compreender. Por exemplo, uma imagem, aqui é a imagem do Lurie, aqui, vamos imaginar isso daqui. Se a gente pensar aqui, está com o espectro de cor, né, preto, branco e uma escala de cinza, né, então a gente está usando quase que os bastonetes aqui, né, e não os cones, porque não está tendo a relação de cor, mas nós estamos tendo outras relações de cores aqui. Mas como que a gente compreende que isso é um homem, compreende, então, que esse daqui é o Lurie, qual que é o significado do Lurie, né, vamos pensar só pela imagem visual, como que a gente decodifica que isso é um ser humano, né, e isso vai entrar em cores, traços verticais, traços horizontais, né, e oblíquos. Isso vai ter que ser integrado e eu vou ter que ter uma percepção disso daqui, então. Essa percepção, então, está sendo feita na área secundária, então. Vocês me ouvindo também é a mesma coisa, né? Então, não é só a tradução, a compreensão da linguagem, a gente está muito antes ainda da compreensão da linguagem, a gente está mesmo na percepção do som, na percepção, então, da visão. Ok? E a gente chega, então, na terceira unidade, que é o monitoramento das atividades. Aqui o córtex pré-frontal, tá? Uma região mais específica
do lobo frontal, tá? Porque no lobo frontal a gente vai ter a parte motora, né, do planejamento motor, vai ter uma parte da linguagem, etc. Mas é mais essa daí. O que seria esse monitoramento das atividades? Quem que está aqui dentro desse conglomerado aqui, né? Então, as funções executivas. Então, está uma questão um pouquinho mais elaborada aqui, então. Ok? Esse monitoramento das atividades pode ser tanto a nível de pensamento, né? Mas também a outro nível, por exemplo, um nível motor. Então, para que eu vou conseguir pegar alguma coisa, eu não preciso de ter uma faculdade simbólica para ir lá e pegar alguma coisa. Então, eu vou pegar um planejamento motor também, né, ele parte de um monitoramento ali também, ok? Essas daqui, então, são as áreas, né, é só uma ilustração, tá? Então, a gente está fazendo um olhar, então, topográfico aqui do córtex, né, e a gente está vendo só um lado do córtex, está vendo o lado mais externo, e não o mediano, né, na parte mais central. E a gente vê, então, aqui as áreas primárias, então, que olha só, bem na região central aqui. Quem que tem na região central? Sulco central, e nós temos até, então, aqui o córtex somatosensório, onde que é o primeiro lugar que vai chegar as informações sensoriais, tá? No córtex. Passa lá pelo diencéfalo, tálamo, vai chegar no córtex somatosensório. Aqui vai ter a primeira, então, o primeiro momento que está chegando essa informação no córtex. E nós temos aqui também no lobo occipital, ok? Aqui não está representado o tronco cefálico, mas aqui também a gente poderia, o tronco cefálico aqui, em porventura, dependendo, o cerebelo. Daí nós temos, então, as áreas de associação secundárias. Então, tem uma parte aqui do lobo temporal, do lobo occipital, aliás, parietal, do temporal, do occipital, tá? E as áreas terciárias, então, que é monitoramento de atividade, uma grande parte aqui do parietal, né, um pedacinho aqui que acaba encostando aqui no occipital. No lobo temporal, a gente tem nesse lado mais interno, né, desse giro aqui que está bem ao meio aqui do lobo temporal, essa região do lobo temporal, e a grande vedete aqui no lobo frontal, ok? Vamos começar, então, as nossas análises de vídeo. Esse daqui é um vídeo, então, acho ele bem didático, sobre, então, as três áreas funcionais do Luria, ok? Só um minutinho aqui. Tá todo mundo escutando? Conseguiram escutar nesse comecinho do vídeo? Sim, sim. Tá, obrigado. Então tá ótimo. Ótimo, obrigado. Luria afirma que existem 3 grandes unidades de funcionamento cerebral que estão necessariamente envolvidas em qualquer tipo de atividade psicológica. Vejamos quais são essas unidades. A primeira unidade é responsável pela regulação da atividade cerebral e do estado de vigília. Quando estamos acordados, é importante que o cérebro esteja funcionando em um nível de atividade que não seja nem muito excitado, nem muito inibido. Essa primeira unidade garante essa estabilidade. Também garante que o sistema esteja alerta para a necessidade de mudanças no comportamento.
Afinal, em algumas situações, o nível de atividade do sistema nervoso precisa ser aumentado. Por exemplo, se sentimos fome, nosso organismo volta à sua atividade no sentido de buscar alimento e comporta-se de maneira mais intensa até que a fome seja saciada. Outro exemplo, que somos surpreendidos por um ruído forte. Voltamos nossa atenção em direção à fonte do ruído e nos preparamos para a necessidade de reagirmos a um evento inesperado. Note que o sistema nervoso controla seu próprio nível de atividade, aumentando, diminuindo ou mantendo-o estável, o que lhe permite funcionar adequadamente em uma variedade de situações às quais o organismo esteja exposto. A segunda unidade funcional é responsável pelo recebimento, análise e armazenamento de informações. Essa unidade recebe as informações do mundo externo que são captadas pelos órgãos dos sentidos. Após serem recebidas, essas informações são analisadas e integradas em sensações mais complexas. Essas sensações complexas constituem objetos como cadeiras, mesas, portas, etc. Por fim, essas sensações são sintetizadas em percepções ainda mais sofisticadas, que são justamente as cenas e situações que se desenrolam em nosso cotidiano. E todas essas informações são armazenadas na memória, podendo ser utilizadas futuramente pelo indivíduo. A terceira unidade funcional é responsável pela programação, regulação e controle da atividade. Ou seja, a terceira unidade é responsável pelo desenvolvimento de intenções de um programa de ação e da realização desse programa tanto em atos exteriores, ou seja, atos motores, quanto em atos interiores, em ações mentais. Logo, cabe à terceira unidade funcional criar e manter as necessárias intenções, elaborar formas de ação que correspondam a essas intenções, realizar tais ações e monitorar essa execução de modo a avaliar se os efeitos correspondem ao que era pretendido nas intenções iniciais. Em poucas palavras, o terceiro sistema regula a ação física e mental do indivíduo sobre o ambiente. Toda e qualquer atividade psicológica, segundo Luria, é um sistema complexo que envolve a operação conjunta das três unidades funcionais. Imagine, por exemplo, que você está visitando um museu e admirando uma bela pintura. A percepção visual envolve a primeira unidade funcional. A análise e a síntese da informação visual recebida envolve a segunda unidade funcional. A movimentação dos olhos pelas diversas partes da pintura que está sendo percebida envolve a terceira unidade funcional. Essas três unidades funcionam sempre de maneira conjunta e é fundamental compreender como elas interagem entre si para se entender as características dos mecanismos cerebrais envolvidos na atividade mental. Segundo Luria, as relações entre as unidades funcionais transformam-se ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Nos estágios iniciais do nosso desenvolvimento, as atividades mentais estão apoiadas especialmente nas funções mais básicas. Na medida em que nos desenvolvemos, as funções psicológicas superiores começam a ter cada vez mais participação, principalmente as que envolvem a linguagem. A aquisição da linguagem permite o desenvolvimento da mediação simbólica, ou seja, de representar objetos e situações através de palavras e símbolos, e de pensar em coisas e eventos que não estão presentes. Esse pensamento simbólico e abstrato passa a ser mais central na atividade mental do adulto. Como em cada fase da vida, as regiões do cérebro mais importantes para os processos mentais preponderantes não são as mesmas. Luria identificou que uma lesão cerebral em uma determinada área pode ter efeitos diferentes se ocorre na primeira infância, na segunda ou terceira infâncias, ou na idade adulta. Vygotsky
que foi professor e colega de Luria, propôs uma linha de investigação sobre a estruturação das funções mentais em condições normais de desenvolvimento e em casos de lesões cerebrais, bem como sobre a possibilidade de recuperação das funções mentais perdidas ou desorganizadas. Dessa forma, Vygotsky lançou as bases do que viria a ser a neuropsicologia de Luria. No terceiro vídeo, veremos como mudanças culturais e sociais interferem no desenvolvimento cognitivo. Tudo bem, então, pessoal? Então, só fazendo essa sistematização, então, das 3 unidades de Luria, né, que vocês já devem ter visto em alguns artigos, né, e a gente vai retomar isso, então, na quarta-feira, na apresentação de alguns trabalhos. Então, só recapitulando essa primeira parte, a mente e cérebro, então, né, seria modelos de explicação nessa relação, né, mente e cérebro, então, modelos, e a gente vê modelo de explicação da relação do órgão com as funções cerebrais. Então, a neuropsicologia, então, as evidências a partir de considerações clínicas e anatômicas, né, daí o Luria vai sistematizar bastante. E também o Luria e sua proposição de sistemas e a relação com o social, né, a psicologia histórico-social, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco também, ok? Daí aqui eu trouxe uma parte do desenvolvimento humano para nós vermos então essa relação, então, para a gente fazer uma ponte com esse desenvolvimento humano, né, e o desenvolvimento do cérebro, então, como foi colocado no vídeo ali, a depender, né, se tem a primeira infância, a terceira infância, adolescência, ou adulto, ou idoso, né, isso é importante também, vocês vão trabalhar muito com isso, né, na prática de vocês, e é interessante, então, nós vermos que o cérebro, ele não nasce pronto, acabou, tá, mas que ele também está se desenvolvendo ao longo desse desenvolvimento ontogenético. Então, primeiro aqui, vamos trazer o Piaget, tá? Ou seja, não é só o Vygotsky que falou sobre, né, essa relação do desenvolvimento, né, mas há outros autores, né, vamos fazer um recorte aqui, vamos começar então com Piaget, tá? Então, essa ideia que eu estou trazendo da palangana, o desenvolvimento, então, para o Piaget é maturacional e ocorre antes, independente da aprendizagem. Tá? A aprendizagem, então, não influencia nem direciona o desenvolvimento, ok? Então, para o Piaget, é interessante, assim, a gente precisaria, né, para entender o Piaget, ver quais os objetivos de estudo que ele teve, etc., daí tem toda aquela relação do Vygotsky e o Piaget, as críticas, etc., mas só fazendo uma recapitulação, então, o Piaget, primeiro ele vê, né, assim, foi um biólogo, e ele estava, então, vendo a epistemologia genética, né, fazendo uma epistemologia, então, do conhecimento, né, ele queria, então, a ideia que ele tinha que primeiro tem o desenvolvimento maturacional, biológico, e depois se dá, então, essa parte cognitiva, essa parte psicológica, ok? Para o Vygotsky, então, né, pegando essa parte aqui desse artigo que está lá na Veronese, colaborador de 2005, que está lá no AVA, tá? Lá tem uma parte que eu achei bastante interessante, que é o seguinte, né, para o Vygotsky, então, a origem das mudanças que ocorrem no homem ao longo do seu desenvolvimento está vinculada às interações entre o sujeito e a sociedade, e isso é a base, então, de toda a teoria histórico-cultural, né, essa relação entre o sujeito e a cultura, sujeito e a sociedade, coisa que o Piaget não vai levar em consideração para desenvolver a sua teoria. E para o Vygotsky, então, a cultura e a história de vida, então a história do indivíduo, além de suas oportunidades e situações de aprendizagem. Aqui para o Vygotsky, então, a aprendizagem, ela vai junto com o desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento necessita da interação com o outro, né? Ele vai trazer essa ideia, então, do social, papel do social, esse papel do outro, papel da mediação, né? E isso tudo vai, então, favorecer o desenvolvimento. Para o Piaget, não. Para o Piaget, primeiro se dá
e a aprendizagem, ela se dá em paralelo. Para o Vygotsky, essas duas coisas, elas vão se fundir ao longo, então, desse desenvolvimento. Uma coisa, né, por exemplo, a aprendizagem, ela pode, sim, acelerar o desenvolvimento. Já para o Piaget, não. Para o Piaget, a aprendizagem, ela está subjacente, então, subjacente à aprendizagem está o período maturacional. Se não houver a maturação, né, a aprendizagem em determinado, dependendo dos estágios que o Piaget vai colocar, não acontece, tá? Tem um ou outro porém ali dentro da teoria dele, que depois ele vai, então, se retratar em alguns detalhezinhos, assim, né, pós-mortem, então, do Vygotsky, mas é interessante, estou citando isso só para a gente, né, despertar um pouquinho mais a curiosidade desse diálogo, que é muito, muito, muito interessante. Então, só trazendo outras abordagens, né, por exemplo, para análise do comportamento, relação da aprendizagem, tá, que a aprendizagem é sinônimo, então, de desenvolvimento, sendo que o desenvolvimento ocorre simultaneamente à aprendizagem. Então, a gente está vendo aqui que essa aprendizagem, então, é essa relação com o desenvolvimento, tá? Que para uns é paralelo, para outros ela está junto, né? Que, por exemplo, na análise de comportamento, na aprendizagem é o sinônimo, então, de desenvolvimento em si, né? Para neurociência, para neurologia, então, estou trazendo aqui desse livro, né, da Diane Papalha e colaboradores, então, desenvolvimento humano. Então, eu recomendo muito, então, esse livro para vocês aqui, tá? Esse livro é muito bom sobre desenvolvimento, é um livro excepcional, tá? Então, aqui na Papalha, sobre essa abordagem, então, neurociência e neurologia, vai trazer, então, que o estudo científico dos processos de transformação e estabilidade ao longo de todo o ciclo de vida humana. E isso seria, então, o desenvolvimento para elas, tá? Para esses autores. Então, o que seria, então, o desenvolvimento humano? Agora, pegando nessa abordagem, então, da Papalha, tá? O desenvolvimento humano, então, ela está dentro de 3 principais domínios, então, é um campo de estudo, desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano não é uma coisa que, assim, a gente nasceu com isso. Não, desenvolvimento humano é uma abordagem científica, né? Aquela coisa, as coisas que a gente interpreta do mundo, não é que o mundo, existe aquilo de fato no mundo, mas que a gente interpreta e vai dando nomes e conceitos para essas coisas. Então, é o nosso entendimento de mundo, ok? Então, o desenvolvimento, então, segundo esses autores, se dá nesses 3 domínios. E quais são esses domínios? O desenvolvimento físico é um domínio, tá? O que significa esse desenvolvimento físico? É o crescimento do corpo, as capacidades sensoriais, habilidades motoras e saúde. O desenvolvimento cognitivo, então aqui está a aprendizagem, atenção, memória, linguagem e raciocínio. E o desenvolvimento psicossocial, a emoção, personalidade e as relações sociais. Então, o desenvolvimento aqui vai se dar, então, né, quais são, daí como que é dividido dentro desses domínios, então tem essas fases. Quais são? Antes do nascimento, primeira infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, início da vida adulta intermediária e vida adulta tardia, né, isso segundo essas autores, porque a depender dos autores, eles vão classificar de forma diferente o desenvolvimento, como que vai ser enxergado o desenvolvimento humano. Então, está longe, né, a quantidade de informação que nós temos hoje sobre esse tópico que é desenvolvimento humano, então a gente já passou, né, daquela ideia da infância, adulto e velhice, né? Dentro da infância, olha a quantidade de subdivisões, né, que a gente teria, ou seja, são grandes coisas que estão acontecendo nessa infância, né, que não dá para generalizar, né, ou seja, tem tanta informação já sobre esse assunto que foi dividido, então, em 3 momentos aqui, tá? Daí tem a adolescência, e assim vai cada vez mais achados, as pessoas não conseguem, isso já não se encaixa mais dentro desse construto teórico, a gente precisa elaborar melhor isso daí, ou seja, é o desenvolvimento, então, dessa ciência que se dá, ok?
Então, aqui são 8 períodos, né? Eu falei ciclos, mas o termo mais correto aqui são períodos, então, daí sim, do ciclo de vida, ok? Então, são períodos do